Bom dia a todos, que Jesus, em sua infinita bondade, nos envolva nesta manhã de quinta-feira. Vamos iniciar a leitura do livro A Gênese. Para tanto, vamos iniciar com uma prece rápida, mas necessitamos para abrir o nosso estudo da manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim nós iniciaremos o estudo do livro A Gênese, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, a sua primeira edição publicada em janeiro de 1868. Vamos iniciar aqui na introdução do livro. Esta nova obra constitui um passo à frente nas consequências e aplicações do Espiritismo, conforme indica o seu título. Ela tem por objeto o estudo de pontos até hoje interpretados de modos divergentes, a Gênese ou os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos, se o preferem, duas forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se faz abstração de um dos dois. Da mesma forma que a formação da água seria impossível se fossem abstraídos um de seus dois elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e nas suas relações com o mundo material, nos dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são abundantes nas Escrituras, e é pela falta de conhecimento das leis que os regem que os comentadores dos dois campos opostos, movendo-se sem cessar no mesmo ciclo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência, os outros do princípio espiritual, não puderam atingir uma solução racional. Esta solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ele tira, ela tira, é verdade, a maior parte destes fatos, seu caráter sobrenatural. Mas o que será melhor? Admiti-los como derivado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a sua admissão a tal título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo atrai tantas pessoas à crença de verdades até então consideradas utopias. Esta obra é, portanto, conforme temos dito, um complemento das aplicações do Espiritismo segundo um ponto de vista especial. Seu material estava pronto, ou pelo menos elaborado há muito tempo, mas o momento de publicá-la não tinha chegado ainda. Era necessário, antes de mais nada, que as ideias constitutivas de sua base tivessem chegado à maturidade e, de outro lado, atentar
para a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado com clareza, para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada superficialmente antes da elucidação completa da interrogação seria uma causa de retardamento ao invés de realizar o progresso. A importância do assunto aqui tratado impunha-nos o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrar na matéria, pareceu-nos ser necessário definir nitidamente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na fundação da nova doutrina. Essas considerações preliminares que afastam qualquer ideia de misticismo foram objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Chamamos para este ponto toda a atenção porque nele se encontra, de certo modo, o nó da questão. Apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos, mas não é constituída pela opinião pessoal de cada um deles. Ela não é, nem pode ser, senão o resultado do seu ensinamento coletivo e concorde. Somente por essa condição ela pode dizer-se a doutrina dos espíritos, senão seria apenas a doutrina de um espírito e não teria mais valor que o de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência, do que resulta que todo princípio que não recebeu a consideração, parte integrante desta doutrina, mas simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É esta coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, além disso, pelo cadinho da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, seria necessário que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia afirmar o contrário do que disseram. Desde que a sua origem vem do ensinamento dos espíritos, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. É também isto que a fará prevalecer sobre os sistemas pessoais, que não têm conforme ela suas raízes em toda parte. O Livro dos Espíritos viu seu crédito se consolidar, porque é a expressão de um pensamento coletivo, genérico. No mês de abril de 1867, realizou-se o seu primeiro decênio. Nesse período, os princípios fundamentais dos quais ele lançou as bases foram sucessivamente completados e desenvolvidos pela continuação do ensino progressivo dos espíritos, sem qualquer desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivos que nunca, ao passo que de todas as ideias contraditórias a que tentaram opor-se, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todas as partes era ensinado o contrário, isto é, um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, porque jamais
atribuímos a nós mesmos esse mérito. Os mesmos escrúpulos presidiram a redação de nossas outras obras, de tal forma que podemos dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos de sua conformidade ao ensino geral dos Espíritos. Acontece com esta a mesma coisa, e assim podemos, por motivos semelhantes, dá-la como complemento às precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que não devem ser consideradas senão como opiniões pessoais, até que sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de não fazer pesar sua responsabilidade sobre a doutrina. Ademais, os leitores assíduos da Revista Espírita terão ali encontrado em esboço a maior parte das ideias desenvolvidas nesta última obra, como fizemos nas precedentes. A revista representa para nós, muitas vezes, um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos a respeito de certos princípios antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina.